Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou o cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do Reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas, e no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange à escritura que as rege, uma vez que Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado aos pais várias vezes e de muitas maneiras pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nestes últimos dias, o Altíssimo fala por seu Filho amado, Jesus de Nazaré, o Cristo, e este continua a falar depois que subiu aos céus por meio de seus santos apóstolos, uma vez que também em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouvirem, quer dizer, seus apóstolos. Neste vídeo em especial, prosseguiremos no exame do seguinte tema: apesar de a anterior aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada, porque santos apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da anterior escritura. Amém? Graças a Deus. Caro espectador, o livro de Atos dos Apóstolos é o livro sagrado da Nova Aliança que descreve as ações apostólicas, entre as quais a ação de pregar. Pois bem, temos visto nestes vídeos recentes e continuaremos a fazê-lo, temos visto que temos examinado pregação após pregação de apóstolos e demais obreiros, a fim de perceber o que eles pregavam e como pregavam. E convém reparar para entendermos porque em algumas de suas pregações, apóstolos e demais obreiros, porque em algumas de suas pregações eles citaram textos da anterior aliança, pertencente à aliança que foi anulada, é necessário para isso entender porque eles o fizeram,
é necessário antes reparar para quem eles citaram tais textos e por que o fizeram. De antemão eu posso te ressaltar, alertar que eles citaram tais textos em algumas de suas pregações, ora para judeus, ora para prosélitos, gentios, convertidos à lei e aos profetas. E para que o fizeram? Para alertar a judeus e prosélitos, também chamados de piedosos, tementes, pessoas que, apesar de gentílicas, estavam apegadas à lei, esperavam na lei e nos profetas, para alertá-los que todas as profecias constantes da lei, dos salmos e dos profetas se cumpriram integral e cabalmente em Jesus de Nazaré, o Cristo. Sim, eles citaram tais textos a judeus, a tementes, prosélitos, para que eles soubessem que tudo que fora prometido sobre o descendente do rei Davi se cumpriu fielmente em Jesus Cristo. E uma vez cumpridas as escrituras pretéritas de outrora, sua validade se extinguiu, porque Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, revelou: não vem para destruir, não penseis que vim para destruir ou abolir a lei e os profetas, vem para cumprir, porque não cairá um jota ou tio da lei ou dos profetas, sem que tudo se cumpra. Aleluia! Mas em Lucas 24, o mestre, ao ressuscitar, disse aos seus apóstolos: era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Portanto, caro espectador, a lei e os profetas se extinguiram, tendo em vista que se cumpriram fielmente em Jesus de Nazaré. Era por isso que os apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, ora pregando a judeus, ora pregando a gentios que esperavam na lei dos profetas, era por isso que eles citavam tais textos a eles, para que todos eles soubessem, aleluia, tudo se cumpriu em Jesus de Nazaré. Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o ungido, Ele é o Filho de Deus na terra, Ele é o Filho do homem prometido por Daniel, Ele é o sacrifício de Deus em favor dos homens, como Isaías 53 prometeu. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, vamos observar mais uma pregação apostólica do livro de Atos, que só confirma toda essa afirmação que fizemos há pouco neste vídeo e que temos feito em todos os demais vídeos anteriores. Aleluia. Atos, aleluia, capítulo 14, é a vigésima pregação que temos, aleluia, vamos verificar neste vídeo, que será objeto de especial investigação neste vídeo. Está em Atos capítulo 14, verso 19 ao 21, que diz assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Graças a Deus. São Paulo e Barnabé, como vimos no vídeo anterior, estiveram em Listra. E Deus, pelas mãos de São Paulo, fez um milagre extraordinário, curando um paralítico. Em vista desse milagre, o povo de Listra quis
prestar culto, sacrificar animais a Paulo e Barnabé. São Paulo e São Barnabé, tementes a Deus, demoveram aquele povo daquele propósito. E com muita dificuldade os impediu de adorá-los. Só que o texto diz agora, aleluia, que alguns judeus, contrariados com o ministério apostólico, chegando a Listra, instigaram multidões contra São Paulo e São Barnabé. Caro espectador, pense e reflita. São Paulo e São Barnabé, como todos os demais apóstolos, iam sim às sinagogas, mas não era para promover a lei e os profetas, era para anunciar o Evangelho. E ao citarem as profecias dos profetas e da lei, o faziam para que judeus e gentios tementes, seguidores da lei, soubessem que em Jesus de Nazaré tudo se cumpre. A prova disso é tal que a própria oposição dos judeus revela que os apóstolos, não eram promotores, difusores, propagadores da lei dos profetas. Porque o Evangelho não é uma continuação da lei dos profetas. O Evangelho é uma doutrina nova, que saiu do coração de Deus, como São Paulo, em outras epístolas, escreveu dizendo que estava guardado no coração de Deus. Aleluias! Caro espectador, a própria reação dos judeus, de oposição ferrenha aos apóstolos, revela que a pregação apostólica era original, era nova, era diferente. Eles promoviam e pregavam o Evangelho. Diante daquela atitude de judeus contra os apóstolos, instigando a multidão, que acabara de ver um milagre extraordinário por mão de Paulo, diante daquela atitude daqueles judeus, aquela multidão, apesar do milagre que testemunharam por mão de São Paulo, levantou-se contra São Paulo e São Barnabé e os apedrejaram. Apedrejaram a São Paulo. Nós, como pregadores do Evangelho, temos total respeito a quaisquer outras religiões. Não estamos aqui para ofender credo algum. Nós temos de estar prontos para sofrer perseguições, incompreensões, escárnios, mas sempre mantendo uma integridade espiritual, de não responder com violência à violência que sofremos ou soframos. Nós estamos no Espírito de Cristo, que ele sofria, mas não retribuía o mal com o mal. E São Paulo se limitou a sair daquele lugar onde ele foi rejeitado. Mais do que ele rejeitado, a palavra do Evangelho que ele trouxe foi rejeitada. Nós não devemos insistir junto àqueles que não queiram ouvir o Evangelho, porque há muitos pelo mundo afora que, ouvindo o Evangelho, se converteram. E São Paulo, diz o texto, prosseguiu na sua missão apostólica, evangelística, genuinamente evangelística, agora na cidade de Derbe. E aqui que há algo especial que temos de refletir. O texto diz, verso 20, rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se São Paulo, apedrejado, e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, verso 21. E, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. O que São Paulo anunciou na cidade de Derbe? O Evangelho. A palavra, no sentido etimológico, segundo o original grego, evangelho significa boas novas. Boas novas. É uma boa nova saber da justiça mediante a fé, graças à obra redentora de Cristo. É uma boa nova anunciar aos povos
que em um só corpo, igreja, Deus reúne no mesmo patamar e condição espiritual todos que dentre todos os povos, ouvindo o Evangelho, creem em Cristo e na sua palavra. Sejam judeus ou não judeus. Todos os povos agora precisam saber que podem se abrigar no corpo de Cristo, a igreja, e todos serem tratados no mesmo patamar, na mesma posição espiritual diante de Deus, sem distinção alguma. É uma boa nova saber que Cristo é o cumprimento da profecia, aleluia, do Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, quando ele ressuscitou dentre os mortos, provando-se que Cristo é o cumpridor da promessa mais aguardada de todas da parte dos homens, a vitória sobre a morte, a esperança da ressurreição dos mortos. Glória a Jesus Cristo, glória a Deus nas maiores alturas. Portanto, o Evangelho é esta palavra da boa nova, de cumprimento das promessas, da manifestação da aliança dos bens realizados, como, por exemplo, a vitória sobre o poder do pecado. No Evangelho da graça de Deus, debaixo da nova aliança, acabou a escravidão do pecado, porque Jesus Cristo, com o sacrifício da sua vida e um único sacrifício, de uma vez por todas, nos aperfeiçoou para sempre. Caro espectador, não temos aqui o propósito de ofender a sua fé, o seu credo. Mas não adianta você se apresentar como pregador, não adianta você se apresentar como religioso, não adianta você se apresentar como defensor de uma determinada fé ou doutrina e você ser escravo do pecado. No seu íntimo, na sua mente, na sua alma, no seu dia a dia, você é escravo do pecado. Você não consegue, aleluia, infelizmente, vencer a escravidão do pecado. As pessoas mais próximas de ti, a sua esposa, seus filhos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, veem que você é escravo do pecado, apesar de toda a sua religiosidade, mas mais que todos, porque sempre os homens são cruéis uns com os outros, você mesmo sabe da escravidão do pecado que há na sua vida, apesar de toda a tua dedicação religiosa, apesar de toda a tua sinceridade. A boa nova do Evangelho, o fim da escravidão do pecado. Eis o Cordeiro de Deus, como São João Batista declarou quando viu Jesus de Nazaré ser batizado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias! Por isso que o Evangelho, a palavra da graça, a palavra da nova aliança, é chamada de Evangelho. É a boa nova. E são muitas outras boas novas, trazidas pela mensagem que Cristo veio nos revelar. E depois seus apóstolos continuaram. E o texto diz que foi essa palavra que São Paulo anunciou em Derbe, o Evangelho. E ali fez o quê? Muitos discípulos. E ali fez o quê? Muitos discípulos. Discípulos do quê? Do Evangelho. Caro espectador, defina-te. Você é discípulo do quê? Da lei dos profetas ou do Santo Evangelho? Há quem até hoje seja discípulo da lei dos profetas. São aqueles que são seguidores da lei dos profetas. Mas não há cabimento algum imaginar que pessoas que se dizem Cristo pretendam ser discípulos da lei dos profetas e ao mesmo tempo discípulos de Cristo. Sim, meu querido espectador, não é possível ser discípulo de Moisés, porque aqueles que estão na lei dos profetas são discípulos de Moisés e ao mesmo tempo ser discípulo de Jesus Cristo. Porque só é discípulo de Jesus Cristo quem permanece na sua palavra. Isso é possível conferir em João capítulo 8. Aleluia. Olha o que diz o texto, saindo da boca do Salvador. Aleluia. João capítulo 8, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra,
sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, Cristo está trazendo à luz o conceito de discípulo. Discípulo significa aprendiz. Aprendiz de quê? Da palavra, de determinada palavra. E Cristo, em João capítulo 8, como acabamos de ler, é claro em dizer que os verdadeiros discípulos, então há falsos discípulos, os verdadeiros discípulos dele são os que permanecem na sua palavra. Os verdadeiros discípulos de Cristo são os que permanecem na sua palavra, na sua palavra. E se discípulo significa aprendiz, que permanece em determinada palavra, e no caso, discípulos de Cristo são os que permanecem na sua palavra, o que seriam então os discípulos de Moisés, como diz também no livro de João, no capítulo 9, aleluia, quando o cego de nascença, inquirido pela liderança religiosa judaica, de como ele foi curado por Jesus de Nazaré. Em dado momento, diante da insistência daqueles judeus em perguntar-lhes sobre o ocorrido, o cego perguntou a eles se eles pretendiam também ser discípulos de Jesus. E veja a resposta da liderança dos judeus, resposta essa reveladora. Está em João capítulo 9. Então, João capítulo 9, verso 27, ele lhes respondeu: já vou-lo disse, não atendestes? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Veja, caro espectador, discípulo deles és tu, nós somos discípulos de Moisés. E o que quer dizer ser discípulo de Moisés? Tendo em vista a revelação de Cristo, no capítulo 8 de João, discípulo de Moisés é aquele que permanece na Escritura, na palavra, na doutrina de Moisés. Abra os olhos. Você é discípulo de Moisés ou discípulo de Jesus? Abra os olhos e os ouvidos diante da pregação apostólica. Você é discípulo de Moisés ou discípulo de Jesus? Se você permanece na doutrina de Moisés, a lei e os profetas, você é discípulo de Moisés e nem sabe. Para ser discípulo de Jesus, você precisa permanecer na palavra de Jesus. Em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, como citamos no início desse texto, é bem claro. Nos últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Nos últimos dias, Deus nos falou, a sua igreja, pelo Filho, nos últimos dias. Então, a palavra de Jesus é agora. A palavra de Jesus não é a lei e os profetas. João capítulo 1, verso 17 diz: a lei e os profetas. A lei foi dada por Moisés, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Não diga que a lei e os profetas é a palavra de Jesus, porque não é. É a palavra de Deus por boca dos santos profetas no passado. A palavra de Jesus é o evangelho da graça de Deus. O texto que revela a pregação de São Paulo em Derbe, uma cidade gentílica, é bem claro. Ele anunciou o evangelho e fez muitos discípulos naquele lugar. Então aquelas pessoas permaneceram apenas no evangelho. Ele anunciou o evangelho em Derbe, ele e Barnabé anunciou o evangelho em Derbe e ali fez muitos discípulos. Discípulos do quê? Da mensagem anunciada, o evangelho da graça de Deus. Por quê? Porque discípulo de Jesus permanece apenas na mensagem, na palavra de Jesus, o evangelho. Aleluia. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal.
Ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, pregando a judeus e gentios, os apóstolos e demais obreiros pregavam sempre o Evangelho. A diferença é que, pregando a judeus e os gentios, prosélitos, eles anunciavam as promessas da anterior aliança, para que todos soubessem que em Jesus de Nazaré, uma a uma, todas elas se cumpriam integralmente. E uma vez cumpridas, aquela aliança se esgotou, se exauriu, se extinguiu. Por outro lado, pregando a gentios que não esperavam na lei e nos profetas, eles pregavam também o Evangelho, mas sequer se davam trabalho de citar textos da anterior aliança. Por quê? Porque sempre todos os que estiverem em Cristo, a partir do momento que estiverem em Cristo e só na sua aliança, a nova aliança, todos esses devem permanecer apenas no Evangelho, porque é isso que os distinguirá como verdadeiros discípulos de Jesus. Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu profeta, seu mediador, seja qual for suas obras religiosas, seu templo, com todo respeito e consideração eu te convido, venha para a graça de Deus, venha crer em Cristo no seu santo Evangelho, venha permanecer apenas no Evangelho da graça de Deus, venha ser verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Amém?